Fala galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo para vocês mais um vídeo e no How To de hoje eu vou ensinar vocês como conectar os cabos do painel frontal na sua placa-mãe. É um bicho de 7 cabeças para quem nunca montou um PC na vida, nunca teve contato com esses tipos de conectores, mas eu vou tentar exemplificar aqui para vocês para facilitar a sua vida, beleza? Então galera, temos aqui uma placa-mãe, no caso uma placa-mãe mais recente, o chipset Z270, mas as conexões utilizam praticamente o mesmo padrão. Eu vou utilizar aqui um painel frontal, nesse caso que a gente tirou de um gabinete da Cooler Master, tá? Onde nós temos aí as conexões que normalmente vêm em um gabinete. Então nós temos conector USB, nesse caso é um USB 3.0, então ele é desse tamanhão. Nós temos o HD áudio, que é esse carinha aqui. Alguns gabinetes vêm com dois chicotezinhos, um escrito HD áudio e um escrito AC97. O HD áudio é mais moderno, então eu recomendo você usar o HD áudio, inclusive na placa-mãe também vai ter aí essa escritura, beleza? E a outra conexãozinha, que na verdade são 4, alguns gabinetes quando não tem reset, não tem HD LED, vem menos conexões. Nesse caso aqui ele tem todos os 4, que é o Power, Reset, o HD LED e o Power LED, tá? Então nós temos aqui o HD LED, o Reset, Power SW, ou vai estar escrito Power, alguma coisa semelhante. E o que vem separado, que normalmente ele é o único que vem separado, é o Power LED. Por quê? Hoje em dia é possível colocar o Power LED em 2 únicos pinos. Antigamente o Power LED utilizava 3 pinos, na verdade ele usava 2, mas o do meio era tipo um pino falso assim, sabe? Então por isso que ele vem separado. Algumas placas-mães você vai, na verdade a maioria, usar apenas 2, em outras você vai colocar 3, seriam 3, mas o meio fica vazio, basicamente é isso. Então na placa-mãe, para você identificar essas conexões aqui, a gente vai começar aí para as mais simples, de você conectar, porque na verdade não era tão simples assim. Esse conector de áudio aqui, antigamente, muito tempo mesmo, cada pininho desse aqui vinha separado, então era muito mais difícil de você conseguir instalar na placa-mãe, Hoje em dia é um conectorzinho simples e ele vem aqui com um pininho meio que fechado, então você sabe exatamente qual é a posição correta que ele vai entrar, não tem como você errar essa conexão se você se basear por esse pininho. Então aqui na nossa placa-mãe nós temos uma conexão chamada AAFP, que seria do áudio do painel frontal, Muitas placas também vem escrito HD áudio, então fica mais fácil de você identificar. Geralmente ela fica na esquerda, na parte inferior da placa-mãe, do lado esquerdo, que no caso nosso é aqui. Então notem que aqui não tem um pino aqui, tá faltando um pino. E no nosso conector, o conector aqui onde não tem pino é desse lado. Então só nos resta virar para este lado e encaixar. Não tem erro, não tem como você encaixar ele de maneira incorreta, Então tem que encaixar todos os pinos para que dessa forma o áudio funcione perfeitamente. Beleza? Bom, próximo passo, USB do painel frontal. Esse é o 3.0. O 2.0, o tamanho é exatamente idêntico ao HD áudio. Ele também tem aquele pinozinho que falta, só que o pino que falta fica na extremidade do conector. No conector do HD áudio, ele pula um pino e aí sim ele não vai ter o pino. No USB, o último pino ali fica faltando. Então você sabe a diferença de um para o outro. Nesse caso seria o 2.0. Como o nosso caso aqui é 3.0, a gente vai localizar um slot, um headerzinho na placa-mãe que tenha essa conexão aqui. E nele, você perceba que aqui ele tem uma espécie de uma separação. De um lado é liso e de outro lado tem a separação no meio. Dessa forma você consegue identificar o conectorzinho na placa-mãe e saber exatamente qual é o lado correto de você encaixar. Então aqui nós temos o USB 3.0 aqui nessa placa-mãe e temos ela aqui logo do lado do conector de 24 pinos onde iria a fonte. No próprio conector da placa-mãe tem um espaço sobrando, Ele não finaliza ali o retângulo, então esse espaço que está sobrando é exatamente onde você vai posicionar, essa separaçãozinha aqui do conector. Então a gente posiciona o cabo dessa forma, encaixou aqui e só fixar dessa forma o nosso conector USB 3.0 está conectado. Se fosse um 2.0, nesse caso aqui a conexão viria em outro conector. Vou tirar ele aqui para não atrapalhar, para conseguir girar.
viria aqui, ó, tá escrito aqui USB 910 e USB 1112. Então, em uma dessas duas conexões você poderia colocar o 2.0. Gabinetes mais modernos estão vindo com, inclusive a Cooler Master também tem, USB 3.1, que é uma conexão menorzinha, ainda mais simples de conectar, porque ela não tem um lado certo, é como o Type-C. Você pode conectar dos dois lados que ela vai encaixar perfeitamente. E o nosso último e mais complicado, principalmente para quem não tem experiência ou para quem nunca montou, é os conectores do painel frontal. O mais importante, o que realmente você vai conseguir ligar ao seu PC é o Power SW, que é esse cara aqui. Normalmente vem com o nome Power SW, tá? O nome pelo menos vem em todos os conectores de todos os gabinetes. Dificilmente não vai vir o nome. O que muda é o cabo, às vezes tem uns cabos que são coloridos, que ainda é mais fácil você identificar o lado positivo e o lado negativo. Uma forma mais fácil é você virar o conector aqui ao contrário, onde você vê a pinagem, e aqui você vê uma seta, tem uma setinha indicando. Essa seta normalmente é o lado positivo. E o lado positivo no painel frontal da sua placa-mãe fica do lado esquerdo sempre. No manual você consegue ver isso, né? Vai ter uma foto ilustrativa onde você pode ter mais ou menos essa noção. O nosso painel frontal está bem aqui na parte inferior do lado direito da nossa placa-mãe. Tem muito mais pinos do que a gente vai precisar utilizar, porque os outros pinos servem para outras coisas. Aqui eu vou me atentar apenas ao que a gente vai utilizar. Então eu vou tampar aqui esses pinos do lado direito, porque a gente não vai utilizar. A mesma forma do conector de áudio, conector do USB, que tem um pino faltando, no painel frontal é exatamente a mesma coisa. Tem um pino faltando aqui, que aí a gente sabe qual que é o final ali, né, para separar os conectores. Então a gente vai utilizar apenas esses conectores aqui, esses 8 conectores, sendo que o da direita na parte superior, no caso esses dois aqui de cima, é o Power SW, que é o conector para você ligar aí o botão Power. A gente já viu aqui onde que fica a setinha. No meu caso, eu olhando para o conector, ela está do lado esquerdo, então vou posicionar o nome Power SW para baixo, né? No caso, se a placa estiver em pé, e a setinha do lado esquerdo, e encaixou. Só fazer isso. Aonde você encaixar o Power LED, não vai ter pino do lado direito dele. Do lado esquerdo vai ter mais 2 pinos. Então, na parte de baixo do conector, você vai colocar o reset. É sempre esse mesmo padrão. Power na parte de cima, reset na parte de baixo. O reset, da mesma forma, tem o conectorzinho, né, com a setinha. E você vai colocar exatamente igual. Pronto. Conectou os dois do lado aqui direito, do meu lado esquerdo ainda sobra 4 pinos. Então, dessa forma, a gente pode conectar os demais, que é o HD LED e o Power LED. Assim como o botão Power fica na parte de cima, o Reset na parte de baixo, do lado esquerdo a gente vai ter o Power LED em cima e o HD LED embaixo. Também a mesma coisa, sempre vai ser nessa ordem. É basicamente um padrão. No caso do nosso conector Power LED aqui, a gente sabe que ele é separadinho, mas ele não tem a setinha indicando na parte de trás dele, tá? Ele é liso dos dois lados. Pode ser que tenha um gabinete que tenha a setinha indicando e tudo, nesse caso aqui não tem, mas se a gente virar ele, tem o nome Power LED menos e Power LED mais. O mais é, no caso, positivo e o menos, no caso, seria aí, digamos, negativo. Então, o lado positivo sempre vai ser o lado esquerdo. Então, vamos colocar aqui o conector que representa o sinal de mais do lado esquerdo e o negativo do lado direito. Encaixamos aqui. Por último, então, temos aí o HD LED, que também, da mesma forma do conector Power Reset, esse sim tem a setinha também indicando o lado positivo, ou até mesmo aqui na escritura tem um sinalzinho de menos e um sinalzinho de mais. No caso, o sinalzinho de mais, lado esquerdo. Vamos colocar ele aqui e encaixar do lado do botão Reset. Beleza. Tá conectado então. Temos aí nosso painel frontal conectado. Vamos colocar aqui que a gente tinha tirado. Então temos aqui todos os conectores, né, do painel frontal conectados. Power SW ou Power, Reset, HD LED e Power LED. Temos aqui o HD áudio e temos aqui o USB 3.0, no caso o nosso painel frontal aqui não possui USB 2.0, mas se fosse o caso, iria ser conectado aqui
em qualquer uma dessas duas conexões com a nomenclatura USB, beleza? Bom, galera, apesar de ser um vídeo simples para alguns, muita gente, né, não tem experiência em montar. Então eu acredito que esse vídeo vai ser interessante e vai ser útil aí para você aprender, né, no caso quando você montar o seu próprio PC, a identificar as conexões, a fazer aí as instalações certinho, os conectores certinho, né? No caso ali dos pinos, pode variar de uma placa-mãe para outra o posicionamento do painel frontal, mas você olhando no manual, você consegue identificar aonde é o conector, né? E usa sempre essa mesma lógica. Geralmente são 8 pinos, né? 2 pinos para cada conector e sempre conectando eles na horizontal, né? Os pinos que o Power usa fica na horizontal, né? No caso do lado esquerdo e do lado direito. E você utilizando essa lógica aí, você não vai errar na hora de fazer a instalação, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo aí com seu amigo que não manja de montar PC, quer aprender um pouquinho. Indique esse vídeo aqui para ele assistir aí e aprender um pouquinho mais. Deixa aqui nos comentários alguma dúvida que você tem relacionada à montagem, que a gente vai procurar fazer um vídeo aí para ensinar você e tirar a sua dúvida, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!